Meus caros amigos e amigas, muitas pessoas perguntam o que foi, o Tribunal da Santa Inquisição. Bem, em 1997, quando já estava chegando próximo do ano 2000, o Papa João Paulo II mandou fazer no Vaticano um simpósio sobre a Inquisição. E o Papa convidou 30 maiores cientistas e historiadores do mundo, independente de religião, de crença, de raça, de ideologia, para estudarem num simpósio a Inquisição. O Papa abriu o arquivo secreto do Vaticano sobre a Inquisição e disse para os historiadores: eu quero a verdade. Bem, o fruto disso foi este trabalho que vocês estão vendo aqui na minha mão, um compêndio que se chama Le Inquisitione. Esse livro de 780 páginas, ele contém as 30 palestras que os 30 maiores historiadores do mundo, que o Papa João Paulo II convidou, então fizeram as palestras no Vaticano, e aqui tem as palestras de cada um deles na língua original, francês, italiano, espanhol, inglês e etc. Bem, eu trouxe isso do Vaticano, e em cima desta obra, que é a obra mais atualizada sobre a Inquisição, eu escrevi um livro que eu chamei de Para Entender a Inquisição, publicado pela editora Cleofas. E o que nós aprendemos de tudo isso? É que o que se ensina hoje sobre a Inquisição, infelizmente, em muitas universidades, colégios, cursinhos, há muito de mentira. Essa história de que a igreja colocou muitas mulheres na fogueira, muitas bruxas na fogueira, não é verdade. A igreja nunca colocou ninguém na fogueira. Quem é que colocava o herege contumaz, o herege impenitente na fogueira? Não era a igreja, era o chamado braço civil, ou seja, era o governo civil. Acontece que lá na Idade Média, por volta do ano 1200, até aí, podemos dizer 1600 por aí, a lei civil considerava crime de lesa majestade divina a heresia. Então a heresia não era apenas vamos dizer assim, um pecado, um crime espiritual, era considerado também um crime social, punido pelo direito da época. Então o que acontecia? Havia aqueles hereges cátaros, albigenses, que eram terríveis, eram dualistas, eles acreditavam que no mundo havia dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. O deus do bem era aquele que tinha criado só as coisas espirituais, o deus mau tinha criado as coisas materiais. Então esses hereges, eles destruíam tudo que era material, inclusive chegavam a matar uma mãe que estivesse grávida, apunhalando o filho no ventre, porque consideravam que aquilo ali era fruto do Deus material, uma coisa horrorosa. Isso provocou uma convulsão na Idade Média. Então, os reis começaram, já 200 anos antes do Papa criar o chamado Tribunal da Santa Inquisição, que foi em 1231, já lá por volta do ano 1070, os reis na França, na Alemanha, colocavam esses cátaros na fogueira, independente da igreja. E a igreja foi sendo forçada nesses 200 anos, mais ou menos do ano 1000 até o ano 1200, a estabelecer um tribunal que julgasse os hereges. Isso foi muito bom, porque pelo menos alguém que ia ser punido, alguém que o Estado ia levar à morte por causa da heresia, pelo menos a pessoa era julgada, porque antes uma quantidade imensa de pessoas eram condenadas à morte, muitas vezes de maneira inocente. Então, no contexto da época, é claro que isso não cabe hoje, não caberia jamais hoje, mas no contexto da época, os próprios santos aprovaram a Inquisição. Tanto assim que muitos juízes da Inquisição foram santos. Por exemplo, você pode ver aí São Raimundo de Penaforte, na Espanha, o São Pio V, que antes de ser Papa foi inquisitor, São Domingos de Gusmão e muitos beatos e santos foram juízes do Tribunal da Santa Inquisição. Ou seja,
Não é o tribunal da Santa Inquisição, não era a igreja que colocava alguém na morte, muitas vezes na fogueira. Não. A única coisa que o tribunal da Santa Inquisição fazia era chamar o herege e insistir para que ele deixasse aquela heresia que era terrível e que não era aceita na época de jeito nenhum. Bem, quando o herege não aceitava se reconciliar, então a igreja o declarava herege. Só que o braço secular, ou seja, o poder civil, o condenava à morte. Por quê? Porque no contexto da época, quem fizesse alguma coisa contra o rei, ou seja, um crime de lesa majestade real, era condenado à morte. Ora, a heresia era considerada um crime de lesa majestade divino contra Deus. Então, mais grave ainda contra um pecado contra o rei. Porque na Idade Média se vivia toda a cristandade. Então, o Estado punia com a pena de morte. Quem é que criou a pena de morte na fogueira? Foi o imperador Frederico II. Tem nada a ver com a igreja. Isso os próprios historiadores, como Daniel Rupp, deixam bem claro. O pior que houve na Inquisição, que era a morte na fogueira, essa pena de morte na fogueira, não foi criada pela igreja, foi criada pelo rei e imperador alemão Frederico II.